Então, Eliane, vou pedir para você se apresentar. Eu vou me apresentar também, porque eu acho que isso é um dos erros que eu acabo cometendo porque eu esqueço, né? Por mais que eu Uhum, faça no meu Instagram, tem pessoas que vêm do seu, e é sempre bom a gente relembrar a nossa formação, para as pessoas, caso elas venham se identificar, até assistir a reprise depois no YouTube, sabendo quem a gente é. Então, vou pedir para você se uhum, apresentar um pouquinho. uhum. Tá. Meu nome é Eliane, eu sou psicóloga clínica, eu atendo com abordagem psicanalítica, atendo jovens, adultos, casais. é, E é isso, eu acho que jovens é até uma nomenclatura que eu fui é, encontrando, porque quando eu comecei, tinha adolescente, adulto, e eu comecei a atender muitos jovens, que não eram nem adolescentes e nem adultos. Aí eu, peraí, mas eu atendo jovens, então, jovens, adultos e casais. Aí eu tirei a parte lá do adolescente e coloquei jovens, que eu acho que se encaixa nessa idade 20 e poucos para 30 e poucos. Então, uma clientela assim, que eu atendo muito. E é bacana você trazer isso porque, nossa, a gente já tá daqui a pouco falando de psicologia do desenvolvimento. Mas assim, mas assim, é legal, porque muitas pessoas, muitos jovens adultos se comportam ainda como adolescentes, mas tratá-los Uhum. como adolescentes também fica pejorativo, não vão se É. identificar, né? Então, Uhum. bacana, gostei desse nome que você deu para o É. seu público. Então, Sim, agora que eu vou me apresentar. o Pode falar. adolescente ainda tem um responsável, né? E o jovem não, o jovem já é responsável por si. Exato, excelente. Bom, eu sou Ângela Guimarães, eu também sou psicóloga clínica, trabalho com a psicanálise, né? Eu e a Eliane, a gente se identifica nisso, a gente troca muitas figurinhas sobre os nossos pacientes. Eu sou formada também em pós-graduação em avaliação psicológica e neuropsicologia, então trabalho muito com essa área de avaliação e acaba tendo na psicoterapia, propriamente dito, também jovens. É o público que mais aparece para mim, jovens. Mais do que idosos, aparece pouco. E criança eu não atendo. Mas em avaliação eu atendo criança também, que é uma dinâmica um pouco diferente. Aí em avaliação é mais abrangente, eu atendo criança, adolescente, adulto, idoso e assim por diante. Ó, o Fábio falando, Uhum. sou jovem. Aí, ó, daqui a pouco você pode fazer uma Olha, live sobre isso, hein? somos jovens. Tem Somos até uma jovens. música, né? Exato. Pessoal, sejam bem-vindos. Quem está entrando agora, por favor, mande coraçõezinhos para engajar essa live, mande para as pessoas para esse aviãozinho um convite dessa live. Eu coloquei embaixo, não sei se dá para ler. Então, a gente vai falar sobre a visão do profissional, mas também a gente vai trazer um pouquinho a visão do paciente, de como que é sair da psicoterapia, como que o profissional lida com isso. E eu achei legal trazer esse tema, Eliane, porque são coisas que a gente vive isolados no nosso consultório e a gente não fala muito sobre isso, né? Se a gente comenta é com Uhum. um colega ou outro, às vezes a gente pode vir profissionais que tenham vergonha de falar que pacientes saíram da psicoterapia porque estão julgando o seu próprio trabalho. Então, são coisas que eu acho legal a gente trazer para cá. Uhum. Eu acho que é uma temática que já estava rondando nós duas há um tempo também, que eu acho que a gente já estava tentando construir algo sobre isso, mas não conseguia trazer, né? E agora veio Uhum. essa temática, assim. Mas aí, quando eu te convidei para falar sobre isso, qual foi a primeira impressão que você teve? Ou o que chegou até o seu ouvido quando eu te fiz a proposta da live que te fez pensar? Uhum. Pois é, me despertou, na verdade, porque era algo que eu deixava passar. Não refletia muito sobre isso, né? Igual eu te falei, às vezes eu até sinto quando o paciente tá evasivo, tá procurando ali uma desculpa, ou ele começa a faltar. Às vezes eu percebo, às vezes é uma resistência, né? Igual o Rodrigo até comentou. Às vezes é resistência, às vezes é outro motivo também, que a pessoa não tem um desejo ali de fazer a terapia. Pode não ser comigo também, igual a gente fala, né? Às vezes a terapia tem a ver também com você encontrar o psicólogo que você vai, né? Que vai combinar ali, que vai dar certo, né? Então tem uma série de questões aí, mas até quando você falou, eu lembrei daquela série do Selton Mello, que ele fala assim, né? Quando um paciente vai embora, você nunca sabe se ele vai voltar. Que E, profundo. a- é, e é muito quando a gente assiste, né? A gente pensa, nossa, mas é bem
mesmo, porque a gente fica com essa sensação. Só que ela é tão rotineira, né? A gente atende todos os dias e isso a gente acaba se surpreendendo a cada dia. Poxa, voltou, que bom, ele tá voltando. E a gente, né? Mas eu acho que fica um pouco nisso, né? De não saber se vai voltar, mesmo porque em algumas intervenções, às vezes o psicólogo acaba sendo um pouco incisivo, um pouco diretivo demais, e a gente não sabe como isso ecoa no paciente, como ele vai lidar com isso. Ele pode não voltar, ele pode interpretar de uma forma que não era a esperada pelo terapeuta, né? A intervenção que ele faz ali. Então, pode ter vários motivos ali, né, para não voltar mesmo. E é interessante você trazer isso porque, assim, por que que me veio esse questionamento para trazer essa live? Porque eu brinco que eu levei um toco semana passada, ou retrasada, né? E é essa sensação como profissional que às vezes a gente tem é um Aham, término de uma relação, né? Como se o paciente estivesse falando, olha, não quero mais estar com você aqui nessa relação. Então, às vezes a gente sente como, nossa, eu levei um toco hoje, né? Só que é isso que você falou, com o tempo uhum, a gente se acostuma, é muito comum na nossa prática, pacientes saírem, e aí a gente tem que aprender como profissional como lidar, porque é natural gerar uma angústia, principalmente no início. E aí os uhum, motivos têm vários, só que eu acho também que é aquilo que você estava falando, que a gente estava falando antes de começar. Às vezes o paciente fala para você o motivo, às vezes ele uhum, fala o motivo e aquele não é o motivo, e aí a gente tem que saber uhum, escutar, e às vezes ele simplesmente vai embora e não fala nada. Então, são uhum, vários tipos de términos, né? É igual a qualquer tipo de relação. Que você senta para uhum, chamar a pessoa para falar que não quer mais estar com ela, ou então você simplesmente some, não manda mensagem, não liga, e muitos pacientes acabam fazendo isso com a gente, que provavelmente é só uma uhum, reprodução do que eles fazem também lá fora. Que aí o Rodrigo traz, é uma parte também do processo, de você também entender como é que é esse paciente, né? E conta aqui uhum. pra gente, assim, é, daqui a pouco eu vou ler o que a Denise falou, mas conta aqui pra gente como que você já passou muito por isso, é rotineiro, e você vê diferença, por exemplo, de pacientes particulares para pacientes de clínica, porque eu vejo um pouquinho de diferença. Eu vejo, pelo menos na clínica, as pessoas evadindo mais do que os pacientes particulares. Como é que é na sua percepção, na sua vivência? Uhum. Eu acho que faz sentido mesmo, porque na clínica, eu acho que às vezes o paciente ele tem mais uma fidelidade com o convênio do que com o psicólogo. A questão da fidelidade, né? Porque, igual você falou, se no particular a fidelidade dele é com o psicólogo, então ele vai procurar o psicólogo, ele vai pesquisar, ele vai querer conversar antes para te conhecer, para saber se ele vai te escolher ou não. Mas quando é por convênio, geralmente ele é fiel ao convênio. Então ele vai onde o convênio atende. O convênio parou de atender, onde mais está atendendo então? Então a fidelidade dele é com o convênio, não é com o profissional. Isso é curioso, né? Faz total sentido. É, teve uma paciente minha que ela falou assim para mim, ela chegou já com um diagnóstico de autismo e ela falou que queria fazer a psicoterapia. E eu deixei muito Uhum, claro que eu não tinha experiência com atendimento, fazer só as avaliações, mas que eu estava disponível para atender caso ela quisesse. E aí a gente uhum, fez as nossas sessões, e aí chegou no momento que ela falou assim: ah, não, mas eu prefiro um especialista mesmo. Por um lado, eu entendo que é o paciente querendo se identificar com esse profissional que você estava falando no início, o quanto a gente precisa se identificar com o profissional e sentir confiança no trabalho dele e na abordagem dele, para a gente conseguir ter esse vínculo. Mas, ao mesmo tempo, eu uhum, também já trouxe uma interpretação do que ela estava fazendo, que era algo que ela já estava falando na vida dela. Que era, eu nunca paro, eu nunca consigo iniciar um projeto e ir até o fim. Da mesma forma que a psicoterapia seria do mesmo jeito. Então fica aquele uhum, vai e volta, né? Mas o que eu estou trazendo esse uhum, exemplo? A importância do profissional entender o momento do paciente, o processo dele e também não se julgar. Que o meu objetivo hoje aqui uhum, dessa live é a gente tentar tranquilizar os nossos corações como profissionais, para a gente não se sentir diminuído quando o paciente não quer fazer uma psicoterapia com a gente. Porque querendo ou não, é um serviço, né? A pessoa pode escolher estar com você ou não, igual a gente escolhe comprar determinado tipo de camiseta numa loja e não em outra, seja por N motivos, né? uhum, É,
Então, eu vejo assim, existe uma questão do processo do paciente, e eu acho que é o que você falou, existe também até onde o desejo vai. E quando eu falo do vínculo, por exemplo, com a clínica e do vínculo com o particular, né? O paciente está ligado diretamente a você, ainda mais se você não tem uma secretária, por exemplo. Ele tem que marcar com você, desmarcar com você, falar de valores, pagamento e tudo mais, é com você. Essa relação é um pouco diferente mesmo, né? O sentimento, o vínculo é diferente. E aí, quando você faz uma interpretação, que às vezes é mais difícil de lidar com um paciente que já está há muito tempo com você, principalmente no particular, pelo menos na minha vivência, ele tende a conseguir aguentar mais o tranco e falar mais para você, Uhum, olha, não concordo, não gostei, né? E quantos pacientes uhum. acabam evadindo da psicoterapia porque não gostaram de algo que o profissional falou e não dão esse feedback também. Então, quanto a gente também fica no escuro, né? Sim, fica muito no escuro. É igual né, aquele ponto de o próximo psicólogo é que vai ficar sabendo, né, o que aconteceu com o psicólogo anterior. Porque aí também entra uma questão, né? Às vezes é até uma questão de autoridade. Porque eu vejo que, por exemplo, numa empresa, né, tem muita coisa que você tem coragem de comentar com seu colega do lado, mas não tem coragem de comentar diretamente com seu chefe por medo de represália ou porque considera que ele é superior a você. E eu vejo que isso se replica na clínica. Então, às vezes, o paciente vai comentar do psicólogo anterior com o atual. E o atual pergunta, mas por que que você não falou isso para ela? E aí ele se toca, né? Realmente, por que que eu não falei? Por que que eu não enfrentei isso? E aí já entra uma questão dele também, de não enfrentamento de algumas situações aversivas para ele, né? Exatamente. E ó, vou ler aqui o que o pessoal tava falando, né? A Denise falou: eu tô procurando a melhor maneira e coragem para terminar com a minha psi. Não por ver mais tanta evolução na nossa relação. E o quanto isso significa, é, não quer dizer, isso não invalida o processo que elas já tiveram também, né? Outra coisa que eu acho Uhum, importante a gente entender como paciente, na hora de falar para esse terapeuta que não se quer mais essa relação, e também como profissional de entender que até aquele momento a gente evoluiu o quanto a gente pôde evoluir. O motivo dessa não evolução, não sei, né? E aí uma coisa que eu percebo que é quando eu, como paciente, quando eu saí das outras psicoterapias, o profissional sempre chama para você fazer esse término de forma presencial, até para você uhum, poder alinhar, né, o que estava acontecendo. Só que claro que é mais difícil você olhar para a cara do profissional e falar, olha, eu não quero mais. E aí ele fala, uhum. ok, mas vamos trabalhar isso também, já que é a nossa última sessão. É, E vira sabe, conteúdo, né? e sabe o que que eu pensei? Que às vezes é algo cultural também, de términos. Porque eu penso assim, quando você quer cancelar uma linha telefônica, é muito difícil você cancelar, né? Porque eles vão tentar te convencer a não cancelar. E aí já, nossa, vai ser muito difícil. O psicólogo vai tentar me convencer a não terminar, só que é diferente, né? A gente não vai convencer, tentar convencer a pessoa, né? Não é igual uma operadora telefônica que você fica lá lutando, lutando para tentar cancelar a linha. E por outro lado também, eu acho que, igual num relacionamento, né? Eu acho que quando alguém quer terminar um namoro com você, você quer saber o motivo, né? Se alguém chega, eu quero terminar, você, mas por quê? E o psicólogo, ele não faz isso, né? Se o paciente fala, olha, eu quero terminar, você vai falar, ok, você quer me dizer o motivo? Né? O desejo é do paciente em se explicar, em dizer, não é o desejo do terapeuta em saber o porquê, né? Eu acho que isso também é importante. Excelente. E as pessoas não entendem isso, né? A maioria das Uhum, pessoas não tem ou não tem experiência suficiente com essa dinâmica para entender que tá tudo bem falar, quero faltar, que é uma outra coisa também. Nossa, como para mim, Ângela, era difícil no início entender que eu podia falar para o meu terapeuta. Não quero sessão hoje. Eu vou pagar essa uhum, sessão, mas eu não tô afim hoje, não tô na vibe. E tá tudo bem, o profissional não vai falar por que que você não foi, você tem que uhum, vir, né? A sessão é uma vez por semana. Não, não vai ter esse sapo. A gente fica achando que vai ter esse sapo. Que pode ser uhum, também uma reprodução das nossas relações familiares, né? Querendo ou não, uhum. aí depois a gente pode devagar, né? Aí De o ser Fábio até. repreendido, né? Isso. Aí o Fábio até falou, né, para Denise, deve ser complicado mesmo.
Sim, tô com ela há muito tempo, mas a gente estagnou a relação. Aí o Fábio falou assim: acho que a sinceridade é o melhor caminho, porém, saber falar sem ser indelicado ou agressivo, que é o complicado. Então ainda tem isso, né? Só que eu não sinto muito pelo menos eu, assim, eu nunca senti dos meus pacientes uma agressividade ou uma indelicadeza na hora de falar, olha, não quero mais a psicoterapia. Eu não sei se você já vivenciou com isso. O que já Uhum. aconteceu comigo foi quando eu não queria atender o paciente e ele queria continuar e eu fui encaminhar para outro profissional e aí ele veio com agressividade porque ele não queria terminar essa relação. Mas nunca de Uhum. paciente que tem o desejo de sair, de ser agressivo comigo, isso eu nunca vivenciei. Na verdade, eles têm até um cuidado muito grande. Essa semana mesmo eu Uhum. tive um paciente que veio falar assim: olha, Ângela, não é porque você é nova, não, porque isso era uma questão para ele. Você me ajudou a quebrar esse tabu. Profissionais novos atendem muito bem, gostei muito do seu jeito, mas você fala muito pouco e eu quero um profissional que fale mais. E eu, Uhum. tá bom, né? O que eu posso Ele foi fazer bem realmente? sincero, né? Então ele falou, mas com todo cuidado, assim, olha, mas eu não estou te diminuindo. E aí vem a importância da gente, como profissional, entender o nosso processo também. Porque se a gente se desvaloriza, um término desse, a gente pode chegar, nossa, realmente, eu acho que eu tenho cara de nova, as pessoas não querem ser atendidas por mim e acham que eu trabalho mal. E eu posso entrar no meu loop, no meu processo pessoal de me diminuir. Mas se eu tenho confiança no meu trabalho, se eu fiz o meu trabalho de forma ética, né? Se eu deixei muito claro que essa era a minha forma de trabalhar desde o início, que minha abordagem é X, Y, Z, se isso me deixa tranquila de falar. Cara, não tem porquê. O paciente quis sair realmente porque ele quis sair, tá tudo bem, né? Uhum. Sim. E também, assim, pode acontecer, né, de você se sentir rejeitado, por exemplo. E aí, o que fazer com isso, né? Porque não é jogar para debaixo do tapete, né? É estar atento também a isso. Mas espera aí, o que que eu estou sentindo, né? Eu estou me sentindo rejeitada. Isso não é do paciente, isso é meu. E aí entra para a terapia pessoal, né? Entra levar para o seu psicólogo. O que você sentiu, né, com isso, né? Porque daí já diz sobre a história do psicólogo, né? Esse sentimento aí que pode ser gerado, né? Eu acho que a gente pode se sentir inseguro, né? Eu acho que gatilhos que possam vir, assim, você se sentir menosprezado, rejeitado, abandonado, aí cada Uhum, forma do que você vai sentir vai falar da sua própria história, né? Da história do profissional. Você pode se sentir, realmente não dou para isso, não gosto dessa área mesmo, e você achar que você não tem competência para atender. E eu percebo que no início da carreira isso é muito comum. Porque a gente ainda uhum, realmente a gente não sabe fazer determinados tipos de manejo. E manejos uhum, internos. Então eu lembro assim que meus primeiros pacientes, na primeira semana de uma clínica que eu estava de convênio, eles lotaram minha agenda. E aí uhum, só um ou dois ficaram. E é isso que você falou, eles têm uma fidelidade com o convênio. Se eles não gostaram muito do meu atendimento, eles vão procurar outra pessoa no convênio na própria clínica. E a sensação uhum, que eu tinha era, nossa, eu não consigo segurar a paciente. Ah, eu não consigo segurar, eu tinha que conseguir segurar. Tá, mas o que é segurar a paciente? Por quê? Né? Por que vinha essa ideia uhum, inicial? Porque era para mostrar para as pessoas que eu era competente o suficiente porque eu tinha agenda lotada. E hoje eu já penso uhum, diferente. Depois de 7 anos de carreira, eu penso, eu prefiro muito mais, às vezes, selecionar o paciente que vai estar comigo do que ter uma agenda lotada. Porque aí eu uhum, também, com o tempo, me permiti poder escolher os pacientes que eu quero estar ali, que eu vou conseguir trabalhar da melhor forma possível. Porque nessa clínica, primeiro, eu pegava paciente de todas as idades. Por exemplo, hoje eu já não pego uhum, mais criança porque eu não me identifico com a psicoterapia com uhum, as crianças. Hoje eu já me permito. Naquele início, não. Ai, uhum. você tem que atender tudo porque você tem que ser o foda em tudo, né? É o pronto-socorro, né? Mas é. Exato. A Denise até falou aqui, ó. Eu comecei com a minha psicóloga pelo convênio, mas quando eu fiquei sem, preferi pagar particular, porque o meu vínculo era com ela. Ela era importante para mim, né? A nossa relação. Isso é outro movimento Uhum, que acontece bastante também, né, Eliane? Já aconteceu com você? uhum. Com um convênio, Da pessoa sair do convênio e querer ir para particular, ou então mesmo sim, estar no sim, convênio fazer uma sessão com você no particular. sim, já.
É E realmente com a bem pandemia, complexo. né? E com a pandemia já ajudou bastante também a fazer essa transição também. Porque daí o psicólogo não fica tão preso à clínica, né? Então isso também possibilitou uma aproximação mais do paciente com o psicólogo também. Nossa, e isso é muito verdade, porque só da gente estar Uhum, no nosso ambiente familiar, por exemplo, aqui agora, eu estou num lugar familiar para mim, você também está com os nossos pacientes, isso também traz uma proximidade grande, né? Como o uhum. ambiente físico faz diferença, mesmo que seja de forma remota. É, não tem mais aquela intermediação, né, da clínica. Sim, exatamente. É, uma outra coisa que eu tinha anotado aqui também para falar é que, como profissional, quando a gente leva esse toco, né, que a gente está brincando, a gente está trazendo como se fosse uma relação amorosa, mas, enfim, qualquer relação existem términos, né? Relações de amizade também, familiares também, a gente também corta relações, né? É, uma Uhum, outra coisa que eu acho importante a gente, como profissional, é não ser arrogante, porque uma coisa é entender o seu valor como profissional, de entender que você é bom no que você faz e que aquele paciente está saindo por motivos dele, né? Claro que você pode ter feito uma interpretação que ele não curtiu, você pode ter falado algo que o magoou, mas se ele não traz isso para a sessão de terapia para a gente desmistificar, aí é uma questão dele, porque é ele que tem essa dificuldade de expressar o que ele sente, né? Mas eu uhum, percebo que quando o paciente traz, querendo ou não, a gente como profissional se retrata com ele. Então, já fiz a interpretação que a paciente não gostou na hora, ela me sinalizou, eu pedi desculpas, reformulei, porque eu usei um exemplo que não foi muito legal, né? E aí isso tirou aquele ruído daquela nossa comunicação e a gente continua a nossa terapia, hoje tá bem, né? uhum, É, mas independente disso, dos motivos do paciente sair, dos motivos dele não querer mais estar ali, da gente também não ser arrogante no sentido de pensar assim, ah, tudo também é só do paciente, entende? No sentido de, ah, não, eu sou uhum, fodão no que eu faço mesmo, e se ele não tá comigo é porque, sei lá, ele não dá conta, realmente às vezes ele não dá conta, mas a gente não deu match, na verdade, né? Não é porque uhum, você é um profissional tão bom, tão bom, tão bom, que vão ter pacientes que também não vão conseguir te acessar. Na verdade, não. Então, uhum, também tomar cuidado com essa arrogância que pode vir. Alguns profissionais podem trazer isso, né? É, uhum, e pensar assim, não, isso, na verdade, eu queria falar isso, né? O não se desvalorizar, que seria um extremo de você ir para um sou ruim demais, e também não ser arrogante demais, de falar, nossa, sou bom demais e nenhum paciente consegue me entender, né? Só que, na verdade, a questão é a linguagem do paciente e do profissional, que eu acho que é isso que tem que dar o match. A gente uhum, conseguir entender a linguagem do outro para poder, a partir daí, deslanchar, né? Não sei você, o que você acha? uhum. Sim. Até a linguagem, né? Eu vejo que, assim, com cada paciente, eu sinto a necessidade de acessar a linguagem dele. Então, assim, eu vejo que não são os pacientes que precisam se adequar à minha linguagem, mas eu preciso me adequar à linguagem de cada um. E tem horas que vai dar certo, tem horas que não, né? Porque daí com o tempo também a gente vai aprimorando isso, né? Com cada paciente a gente vai ter ali um jeito de falar, né? Vai procurar encaixar essa linguagem ali, né? Com pacientes, alguns a gente vai falar mais, com outros pode falar menos, né? Com alguns a gente vai brincar, vai contar uma piada, com outros já vai usar um outro recurso, né? Vai usar uma outra referência ali. Então são relações diferentes, né? Com cada um também. É fantástico você trazer isso, porque, por exemplo, se eu tô com um paciente que gostou do meu trabalho, aí ele indica um amigo dele, o amigo dele vem e não gosta, às vezes é porque essa relação realmente não deu certo, Uhum, né? E a gente entender que o uhum, profissional não é ruim necessariamente, ou é antiético, ou não sabe fazer o trabalho dele bem feito, é porque não uhum, serviu. Eu brincava com os pacientes da clínica que terapeuta tem que ser igual roupa, né? Tem que uhum, servir mesmo, tem que caber, tem que ser o seu número ali. E às vezes, igual a uhum, Denise estava falando, a terapeuta dela serviu até aqui, a partir desse momento, ela quer um outro tipo de relação com outra pessoa. Então, é natural, faz parte do processo mesmo a gente sair, voltar e tudo mais. E isso que você falou é muito verdade, porque esse paciente que me trouxe essa questão do, mas você não fala muito, aí eu relembro outras terapias com outros pacientes e falo, nossa, mas eu falo bastante por que que nesse não? Pois é. Mas tem um sentido, tem um significado, Sim. né? Porque é uma pessoa, por exemplo, que já estava trazendo um perfil controlador.
Então, assim, o meu manejo vai ser diferente de um paciente que não traz esse perfil. Então, depende Aham. muito da personalidade do paciente, da demanda que ele traz, da forma como ele está se relacionando, se ele está mais na defensiva ou não. E também Uhum. depende muito do tempo que você já está com o paciente. Com o tempo, a gente realmente. Não é que a gente relaxa na nossa escuta, mas a gente se permite fazer comentários que no início de Uhum. tratamento a gente não se permite fazer porque está muito cedo. Uhum. Sim. E até é curioso, né? Porque assim, se o silêncio pode deixar algumas pessoas desconfortáveis, né? A gente costuma se perguntar, né? Mas peraí, por que que eu tô desconfortável aqui? Eu quero saber o que que tá acontecendo. Só que outras pessoas já fogem do desconforto, né? Já é uma defesa muito de fugir. Opa, tá desconfortável, não tá bom, não quero mais. Ao invés de se questionar, né? De refletir. Peraí, tá desconfortável, é porque tem alguma coisa pegando. O que que tá pegando? Então, até isso acontece muito, né? Na resistência, né? No trabalho aí, na clínica, porque eu acho que a terapia, ela é sempre uma montanha-russa, né? Vai ter ali vários desafios, né? Várias questões e como a pessoa vai lidar com isso na vivência dela, porque a psicanálise propõe isso, né? A vivência ali. E isso me fez lembrar muito, assim, o quanto cada sessão é uma sessão. Mesmo com o mesmo paciente, é tão dinâmico que tem semana que você fala, nossa, hoje foi sensacional. Aí na semana seguinte, foi mais morno, né? Ou então na outra semana era muito Uhum, angustiante aquela sessão, e agora na outra já teve uma resolução. E é isso, é a vida acontecendo, uhum, né? E aí a sim, importância também do paciente ter paciência de entender que não é na primeira sessão que já vai ter nossa, minha resolução da vida, que eu acho que os pacientes de primeira viagem trazem muito isso, e acabam indo embora na uhum, primeira sessão, que não é no primeiro uhum, mês que você já vai criar um vínculo, que você vai estar confortável de falar tudo. Às vezes tem paciente que demora um ano para conseguir falar o que ele queria ter dito da primeira sessão, um ano atrás, né? Então, assim, uhum, realmente ter, da parte do paciente, eu acho que ter uma paciência e desde que você confie naquele profissional e confie no seu processo para poder caminhar e não evadir de forma rápida, né? No primeiro uhum, desconforto já cair fora. Ou então, ok, teve um desconforto, vai lá, fala para o profissional, encerra, mas fala. Eu acho importante o paciente ter essa coragem de falar quando não quer ou quando quer continuar, não quer. Já vi o uhum, contrário também, por exemplo, que era o que você estava trazendo, que eu anotei aqui, né? Então, o próximo profissional é o que vai discutir vai escutar os motivos de por que que ele uhum, saiu do anterior. E aí a importância da uhum, gente ter também uma sensibilidade com os colegas. Porque sim, quantas vezes eu já ouvi colegas achando absurdo intervenções de outros profissionais, porque o paciente trouxe, sendo que você nem sabe como é que foi essa intervenção, qual foi o contexto, qual foi o motivo, se realmente aconteceu daquela forma, porque é a visão do uhum, paciente. Então, já ouvi paciente uhum, falar assim: não, é porque eu caí fora porque eu sou ateia e a psicóloga falava que eu tinha que continuar fazendo, eu tinha que, na verdade, ir para uma igreja e eu não concordava com isso. Ok. Então, uhum, vamos falar sobre isso. Por que que isso é uma questão para você? Porque para outro paciente poderia ser, ai, que besteira, fulano, eu não acredito nisso, não. Vambora, vamos uhum, falar de outras coisas, né? Mas para ela ficou uhum, doída, mexeu, foi ruim, né? Então, isso também uhum, fala do paciente. E a importância da gente, como colega, não estou dizendo para a gente defender, né? Não é esse o nosso objetivo, uhum, defender o profissional anterior, até porque a gente nem sempre conhece, mas uhum, escutar realmente o que aquele paciente está querendo dizer. uhum. Essa semana até uma colega comentou comigo sobre um comentário, né, de um paciente que ele falou assim que a antiga psicóloga dele tinha falado que a vida dela só ia mudar depois que ela terminasse o relacionamento dela. E aí a psicóloga não, né, ficou indignada junto com o paciente, né? Nossa, mas como é que ela pôde falar uma coisa dessa, né? Se você terminar o seu relacionamento, será que a sua psicóloga vai lá te consolar quando você estiver lá chorando? Aí eu pensei assim, tá, mas será que não poderia ter tido outra forma de vocês, né? Será que né, não defender a psicóloga anterior, mas será que ela não queria dizer que é importante você tomar decisões na sua vida? Será que a questão não é essa, né? Que às vezes
a forma como o psicólogo coloca, às vezes tem uma contra-transferência mesmo, né? Dele ter colocado isso nu e cru, ó, ou você termina seu relacionamento, ou sua vida vai continuar do jeito, vai continuar essa bagunça que tá. Mas peraí, talvez ele quisesse falar sobre decisões. Como é que você toma decisões na sua vida? Como é que você lida com isso, né? Nossa, e esse é o maior desafio para quem está aqui assistindo a gente, né? Esse é o maior desafio do profissional, é usar as palavras corretas, saber o timing, né, a hora, para não Uhum, ser muito agressivo, não parecer fora de hora, né? Ter falado muito antes ou muito depois e não fazer o efeito que você esperava. Então, a maior dificuldade do nosso trabalho é isso. E aí eu já uhum, percebi, assim, profissionais que aproveitam e falam, antes de fazer uma intervenção, fala o seguinte: olha, eu vou falar, vou fazer uma intervenção, não quero que soe pejorativo, não quero que soe como um julgamento, mas essa foi a melhor palavra que veio. Vamos construir juntos isso? Fala a uhum, interpretação, e aí é bacana o paciente chegar e falar assim: não, mas eu não gostei dessa palavra, não concordo. Que é isso, é trabalhar com a uhum. linguagem, né? Trabalhar com É os a linguagem. conceitos. Então, o Uhum, paciente fala assim: não, ok, entendi o que você quis dizer, mas realmente essa palavra soa muito preconceituosa. Por exemplo, que outra palavra a gente poderia juntos construir para eu tentar entender o que você está querendo me dizer? Então, é ter essa uhum, paciência de trazer os conceitos e a linguagem dentro de um nível onde os dois se entendam e fique confortável, né? uhum, Então, e assim, ir para o profissional que vem escutando o que o paciente fala de outros profissionais, eu sugiro um acolhimento tanto desse paciente como também um não julgamento desse profissional, que é isso que você falou. Por exemplo, para mim, uhum, essa interpretação dessa psicóloga não soaria ruim, soaria com nossa, realmente, eu preciso pensar, será que essa relação tá me fazendo bem? Né? Não soaria uhum, como um, nossa, ela tá querendo mandar na minha vida. Mas eu já vi pacientes me trazendo também esse mesmo discurso. Ah, na minha terapeuta anterior, ela falou exatamente isso. Se eu ficasse com esse fulano que eu estou namorando, seria ruim. Aí eu, como profissional nova, com essa paciente, que eu já percebi que esse tipo de intervenção não é bacana. Então, isso já é um dado para o meu trabalho com essa nova paciente. Então, eu uhum, acolhi e falei para ela: em nenhum momento eu vou dizer o que você tem que fazer da sua vida. Mas o meu trabalho aqui é fazer você pensar nessa relação, sim. Porque senão você está vindo aqui para uhum, quê? Para ficar passando também a mão na sua cabeça para falar que essa relação tá maravilhosa, sendo que você está angustiada, uhum, ansiosa e traz várias questões, né? Então, uhum, a forma de falar é o que nós, como terapeutas, temos que treinar, né? uhum, sim. E às vezes também se precipitar, né? Porque como às vezes é uma situação muito crítica, principalmente em relacionamentos abusivos, né? Onde você pensa, nossa, a pessoa realmente tem que terminar esse relacionamento, mas a pessoa, ela tá muito sensível e a pessoa, ela não vai conseguir terminar esse relacionamento de cara. Mas o que que ela pode começar a terminar? Peraí, o que que você pode ir cortando? Né? Que comportamentos dentro dessa relação você já pode ir cortando? Pode não terminar a relação, mas você pode ir terminando isso, aquilo, aquilo, e aí vem pelas bordas, né? Pelas beiradas, porque aí tem a ansiedade do psicólogo, né? E porque mexe muito com o psicólogo, né? Aí, a parte da contra-transferência aí, né? E a gente, querendo ou não, somos humanos. E tem um lado nosso de que a gente quer ajudar o paciente, sim. Não é necessariamente Uhum, salvar, porque a gente sabe que não vai ser salvador da pátria, mas a gente tem vontade, às vezes, de falar: olha, essa relação, acho que você tem que repensar, porque ela está te trazendo mais prejuízos do que benefícios. Mas em nenhum momento a gente uhum. vai falar assim: olha, sai dessa relação. Porque senão o paciente mesmo falaria: olha, é o que eu queria, é o que eu estou tentando Eu só fazer. tenho isso, às vezes a pessoa só tem isso na vida dela também, né? Exato. Ó, a Jennifer falou assim, voltando um pouquinho das coisas que a gente estava falando lá atrás, né? A Jennifer tinha falado: eu fico desconfortável quando tenho silêncio e o terapeuta fica me olhando. Então, sempre tento levar vários assuntos para não acontecer isso. É muito interessante. O silêncio é tão bom de trabalhar, né? Aham. Eu acho muito gostoso. No início, eu tinha muita dificuldade também de segurar esse silêncio. Ainda é desconfortável, dependendo de como você sente esse paciente nesse silêncio. Mas ele é tão Aham. bom porque é a partir dele que vem conteúdos. Então, você também, previamente, levar um monte de conteúdos é porque você está com medo
Uhum, provavelmente, né, que é uma hipótese, de virem uhum, assuntos que você tem até medo de vir, né? Assim, ah, não, eu prefiro controlar o set e falar as coisas que eu tenho para falar, do que deixar o silêncio, ter aquele desconforto e de repente vir um assunto que eu não queria falar. Pelo menos é como eu me sinto, como paciente. E você, Eliane, uhum, como é que você se sente no uhum. silêncio? Pois quando ela falou assim, né, eu levo vários assuntos, às vezes eu chamo de roteiro. Eu vejo que às vezes o paciente ele leva o roteiro, aí acaba o roteiro, né? Aí eu falo, acabou o seu roteiro de Adoro. hoje? Aí na outra sessão ele fala, hoje eu não trouxe roteiro. Eu, ai, que bom, isso é muito bom. E aí flui a sessão. É muito interessante, quando ele não leva o roteiro, flui. E aí realmente acontece terapia de verdade. Não é mais um roteiro, né? O quanto o roteiro é um mecanismo de defesa, né? Exatamente para não falar o Uhum, que precisa ser dito, né? A Denise mesmo falou, ó, tem coisas que até hoje eu nunca falei. Então vão ter uhum, realmente coisas que a gente não fala depois de muitos anos de terapia. O que que uhum, eu gostei de fazer com o meu analista atual foi assim, na minha primeira sessão eu já falei para ele tudo que era tabu para mim. Gente, eu falei tudo que era tabu e rasguei o verbo, e falei das coisas mais assim, com palavrão, com palavras fortes, com coisas que no dia a dia eu tenho que segurar para não falar, que eu tenho que filtrar porque para a sociedade é feio, ou que para a família vai ser estranho ouvir daquela forma, ou que vai magoar alguém. Então, eu já trouxe tudo de uma vez só. Para ver até, provavelmente fui eu testando ele para ver se ele dava conta de lidar com essas questões. E para mim foi uhum. importante, porque a partir daquele momento não tinha mais segredo. Eu já contei todos os meus segredos logo na primeira sessão, para a partir daí eu dar conta de falar tudo. E é interessante que quando hoje eu falo da minha análise para alguém, nossa, eu falei tal coisa, a pessoa, nossa, como assim você fala isso pro seu psicólogo? Claro, gente, o espaço ali é para isso mesmo. É pra isso. Uma vez eu vi um post, uma pessoa perguntando assim, né, por que que é tão difícil falar algumas coisas na terapia? Aí a resposta foi até da Ana Sui, que eu acompanho. Ela falou assim: se fosse fácil, não precisava ser dito. Exato, excelente. Gostei dessa frase. Eu já vou anotar aqui pra gente pôr, vou pôr no nosso postzinho pós-live. Tá. Se Porque fosse assim, a fácil. gente não precisava ser dito, né? A gente tá ali justamente para falar coisas difíceis, né? Porque se é difícil, é porque mexe com a gente, né? Exato, Senão fica exatamente. só, fica no mecanismo de defesa da racionalização ali, né? Só construindo o assunto, né? Só trazendo o assunto já pronto, né? Uma outra seguidora falou aqui: eu sempre tenho feeling tardio. Tenho medo de sempre falar ou perceber tarde. Seria no local do terapeuta? Seria isso, Eliane? Você entendeu isso? Eu acho que Ela é sim. terapeuta? Eu não vi o dela aqui. Isso. Eu também tenho muito feeling tardio. Aí eu uso depois, em outra oportunidade. Eu também. Eu acho assim, antigamente eu tinha muito medo de, ai meu Deus, se eu não falar isso agora não vai fazer o efeito. Às vezes faz depois, mas vai vir de uma outra forma, né? Na sessão seguinte vem de uma outra forma. Mas eu lembro Uhum, quando eu estava na minha supervisão que era muito dito assim: o que você tem mais dificuldade de falar é o que mais precisa ser dito. Tanto da parte, que é isso que a gente estava falando agora, tanto da parte do paciente quanto do profissional também. Então, uhum, se para o profissional é difícil falar aquilo naquele exato momento, é porque vai ser difícil para o paciente ouvir. E aí a importância da gente saber como falar e que palavras utilizar para não ter uma evasão, dele ficar com raiva. Ou então, às vezes, uhum, é até do profissional também trabalhar daquela forma. Às vezes ele é mais bruto mesmo, e aí uhum, também ele está pagando para ver como ele vai fazer essa interpretação e se o paciente vai uhum, aguentar voltar para aquela sessão de terapia ou simplesmente ir embora uhum. também, né? Porque é uma aposta, né? Às vezes eu acho importante, assim, quando eu sinto que o paciente não está preparado para ouvir, eu guardo, tipo, uma carta na manga. Quando ele voltar a falar algo parecido com aquilo, porque daí a gente está trabalhando com repetição, né? Hora ou outra aquilo vai repetir novamente. Então pode ser que depois ele esteja mais preparado, vai fazer mais sentido para ele. Porque às vezes a Exato. gente, né, de primeira a gente já
percebe muita coisa. Só que se a gente vai falar de primeira, o paciente vai pensar que a gente é maluca, né? Porque para ele não faz sentido nenhum. Então a gente tem que guardar muita coisa, né? Até o momento que ele Muito. estiver preparado para ouvir, né? E aí vai uma curiosidade, eu não sei se os pacientes que estão aqui assistindo, né, que não são psicólogos, ou que são psicólogos e não estão fazendo terapia, ou nunca fizeram, ainda vão fazer, é, isso é não é um dos segredos, mas é uma das coisas que acontece. A gente Uhum, percebe muitas coisas logo de início, na primeira sessão a gente já percebe muita coisa. Mas a gente uhum, não vai falar porque a gente precisa construir uma teia. Porque se fica solto também, aí o paciente vai, nossa, isso que você falou, nossa, que profissional louco, né? Trouxe já uhum. uma metáfora na primeira sessão que não tem nada a ver, ele nem me Sim. conhece, quem é ele para falar isso de mim, né? E aí pode ser É, até uma revolta. sim, ouvi até isso de uma professora na faculdade. Ela falou assim: é por isso que vocês são chamados de loucos, que todo psicólogo é louco, porque vocês aprendem as coisas aqui na faculdade e chega lá na família de vocês faltando verbo. Ah, então é por isso que meu pai é assim, por isso que. E eles, ah, você é louco, menina, para eles não faz o maior sentido, né? Exato. Ó, a Jennifer até falou que a psicóloga dela também fala isso do roteirinho, né? Ela fica falando que ela fica enchendo linguiça para não passar pelo incômodo do silêncio. Né? Aí a Aham. Denise falou, eu às vezes anotava pontos para falar que surgiram na semana, mas que chegava na terapia eu falava outra coisa totalmente diferente. É outro fenômeno que acontece, né? É, acontece mesmo. Até nas lives, né? Eu via que a gente fazia um roteiro, uma reuniãozinha antes, né? E na hora da live falava outras coisas, nada a ver com o que tinha falado antes, né? Não, Mas agora essa a gente mesmo, não fez. dessa vez a gente fez separado. Eu fiz até um ou outro tópico, mas é isso. Eu gosto de trabalhar com associação livre, igual da psicanálise. Eu entendo que a gente precisa ter uma pauta, mais ou menos, do que a gente precisa falar para a live não ficar muito extensa e as pessoas evadirem também, falarem, nossa, tá chato, não era o que eu imaginei. Uma questão até de marketing, mas ao mesmo tempo eu gosto de trabalhar com essa coisa livre do bate-papo, de uma construção, que é como eu trabalho na psicoterapia também. Isso te incomoda? Uhum. Agora, aqui, ó, um bate-papo da nossa relação aqui. Te incomodou não falar dos tópicos anteriormente? Te deixou mais Não, ansiosa? Ou foi não, eu melhor? O que que você até. achou? Não, eu achei melhor não fazer. Porque eu Ai, que pensei, eu bom. não vou falar nada. Devo deixar a Ângela. Se ela falar alguma coisa, eu vou falar pra ela que é melhor a gente experimentar sem. Que Porque legal. eu Olha, achava isso que eu você é gosto que muito. gostava mais de fazer. Sim, eu gostava muito, que eu ficava muito ansiosa pensando, meu Deus, que é muito um processo meu de quem está me ouvindo, será que está gostando do que está ouvindo? Será que tá o tema que a gente colocou lá na nossa arte tem a ver com o que a gente está falando aqui agora? Né? Então, são Uhum. expectativas que a gente cria para qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de relação, né? Aham. Mas eu estou gostando de trabalhar de forma mais, eu tô mais deixando fluir. Ó, a Thalissa falou, eu já saí de uma terapeuta porque às vezes sentia que ela me induzia a seguir uma profissão que ela já tinha. Eu não fiz o que eu já tinha, né? Eu não fiz teste, então não fez avaliação psicológica, né? Então não fez uma orientação profissional. Eu não me sentia confortável no assunto, mas gostava de trabalhar outros assuntos. Então deixa eu entender, era uma terapeuta que trazia só essa temática que provavelmente era uma questão para ela, contra transferencial, ou ela até percebia que era uma questão para a paciente talvez não estivesse afim de trabalhar aquilo naquele momento. E aí ela acabou evadindo porque sentiu que não estava ressonante, Uhum. né? Talvez elas não Uhum. estivessem num timing bacana ali. Foi minha interpretação. O Sim. que você achou desse relato? Eu me pergunto assim, se ela tivesse contrariado a terapeuta, se ela tivesse falado, não, mas eu não quero mais falar sobre isso, não, mas eu não tenho interesse nessa profissão, como seria? Porque parece que faltou um não aí por parte do paciente, né? Como ela usa o não, né? Porque às vezes a gente tem uma conformidade, né? É um fenômeno social esse, né? Da conformidade, né? Quando uma pessoa induz a gente, às vezes a gente tem mais facilidade ou não a ser influenciado. E aí ela se incomodou, talvez porque ela se sentiu, né, sendo influenciada, mas como lidar com isso, né? Não sei se ela chegou a fazer isso,
mas eu acho que seria uma alternativa, né? Dizer não, não, eu não quero. Vamos por outro lado, eu não quero, né? Exato. Ai, gente, obrigada. Ó, elas estão falando que nós somos perfeitas, maravilhosas, mandando coraçãozinho. Tudo isso porque, exatamente porque eu mostrei o meu vazio aqui. Nossa, será que eles estão gostando? E eles estão me alimentando, me dando biscoito aqui, ó, dando biscoito para nós Olha, duas. Ah, esse é o bom olha do só. seguidor. Parece Olha, aquele meme, né? Querendo me conquistar com reforço positivo, né? exatamente, perfeito. Olha a Denise falando, os não são muito difíceis em qualquer relação. E isso Uhum, é o que a gente mais trabalha, né? E exatamente sim. pelo não ser difícil, falar o não gostei para o terapeuta ou falar o não quero mais essa psicoterapia é Uhum, difícil. É, eu uhum, já estou em análise há 5 anos e foi uma coisa que eu estava falando para Eliane. Eu já fico pensando assim, e se algum dia eu quiser sair, como é que vai ser essa saída? Cara, já é uma uhum, relação de 5 anos, como é que eu vou terminar isso? Eu não sei se eu quero terminar, não sei se eu consigo terminar. Eu já ouvi também pacientes de falarem que os profissionais quiseram dar alta, que foi uma das questões que eu trouxe aqui para o meu Instagram, e que os pacientes se sentiram incômodo. Olha que interessante. Eu achava que os pacientes, na minha percepção, muitos gostavam da alta porque pensava assim, usava a alta como um tô alívio de, curado, ai, né? tô curado, não tenho mais problema. Mas tem os pacientes que percebem que ainda querem e têm o desejo de trabalhar mais coisas e que não Uhum, gostariam de sair naquele momento. E o profissional, às vezes, ou assim, já percebeu que o assunto naquele momento já foi esgotado, né? Eu tento acolher porque uhum, vieram seguidores falando para mim assim, ah, Ângela, minha terapeuta veio falar que eu já posso receber uma alta, mas eu não quero. Converse com ela, fala que você não gostou, que você tem vontade de. uhum, Sugerir até de conversarem sobre isso, né? uhum, sim, O Paulo chegou sim. a falar aqui no meu Instagram, segue lá depois, dá uma curtida, se inscreve, eu vou colocar lá, vou mandar para Eliane também repostar. E aí, um seguidor que Uhum, falou, né? Quando o terapeuta se distrai e não escuta o que você diz, não consegue responder a sua pergunta, é frustrante às vezes. Pode se tornar um motivo de abandonar o psicólogo quando se repete várias vezes. E isso eu ouvi de uma outra seguidora também que falou aqui, após 2 meses, a terapeuta não lembrava absolutamente nada do que eu tinha falado para ela. Isso eu achei um fenômeno curioso. Você já ouviu falar nisso? Ou já aconteceu com você de não lembrar nada, nada, nada? de não lembrar nada, não. Eu até fico muito, assim, eu fico. Antes eu ficava pensando, nossa, será que eu tenho que anotar tudo? E hoje eu vejo que eu não tenho que anotar tudo, porque às vezes eu nem leio o que eu anoto, né? Às vezes eu anoto ali na hora, mas as coisas ficam guardadas na memória de um jeito bem, bem diferente do que na anotação. E às vezes quando a pessoa senta na minha frente, vem tudo, vem na memória. E eu até chamo de uma memória afetiva, porque eu acho que é esse afeto que eu tenho com o paciente que me faz trazer as memórias do que ele fala, porque não é uma escuta neutra, uma escuta técnica, como se eu tivesse, né, assistindo aula de matemática, que depois eu não lembro de nada. Mas é uma escuta afetuosa, então eu acho que é uma memória afetiva que me faz lembrar. Às vezes o paciente, você lembra de fulano de tal? Eu prossiga. Aí sim, me lembro, né? Então acontece isso. Eu também, as minhas anotações são mais para o meu registro de prontuário, porque o CFP, né, tem uma resolução de que a gente tem que anotar pelo menos a cada 15 dias, mas eu também não volto nelas e é isso, eu deixo rolar, assim. Claro, aí vão ter várias interpretações. Esses terapeutas não lembram de nada porque eles estão resistentes com aquele assunto, ou É. então eles não estão no momento bom da vida deles e eles não conseguem absorver muito, porque a gente também vai ter que falar da parte cognitiva, neurológica, né? Então a gente vai realmente guardar apenas. É isso que você falou, a memória afetiva ela é muito interessante porque a gente guarda o que faz mais sentido para aquele paciente, é o que a gente vai guardar. E muitas vezes é o que é importante mesmo ali, não é lembrar.
tudo nos mínimos detalhes, né? Ou Uhum. então esse terapeuta atendeu muita gente naquele mesmo dia, muitos pacientes de primeira viagem, de primeira sessão, e aí às vezes pode confundir as histórias? Pode também. Mas o que é importante é Uhum. igual, eu também sou igual a você, o que é importante eu lembro. E é muito mais Uhum. por um viés de sensação e de sentimento do que racionalmente. Nossa, é mesmo, ela falou tal coisa na semana passada. O meu analista mesmo, eu falo para ele, nossa, eu adoro como você finaliza suas sessões e as frases. Eita, minha bateria tá acabando já aqui. E as frases para mim são muito significativas. Aí ele um dia disse para mim assim, mas essas frases são suas. Então, eu lembro porque fez sentido naquele momento, na conta transferência e na transferência ali. Mas depois ele esquece, ele nem. Se eu falar para ele, nossa, você lembra daquela frase? Ele vai falar, não, para mim teve sentido. Aham, sim. O pessoal falando É, assim, eu fico nisso também, sobre anotar ou não anotar, eu não sei. Eu, Ângela, se eu anoto, eu me perco na associação livre. Então, eu prefiro não anotar. Gente, tem sessão que eu faço com paciente remoto, eu vou contar um segredo aqui, porque só eu que sei, né? Mas eu faço, às vezes, por áudio apenas, e não por. Às vezes a gente já tá no divã, e eu faço por áudio. Eu fecho os olhos. Às vezes o paciente está no divã, eu fecho os olhos porque eu consigo escutar mais. Eu consigo, porque uhum, eu perco aquela noção de distração do ambiente e eu consigo absorver mais. Então, eu fecho o olho para ouvir mais. Se eu anotar, eu me perco. Às vezes eu prefiro uhum, não. Teve gente que uhum. falou aqui que a psicóloga anota até o espirro. Cada profissional vai, vai É, trabalhar cada de um. um jeito, né? Se atrasou 10 minutos, né? Se mexeu na cadeira na hora de tal assunto. E às vezes códigos também. Eu acho que o psicólogo também pode usar códigos para anotar mais rápido. A gente vê que os médicos escrevem uns garranchos, né? E eu imagino que seja para anotar rápido, deve ser, né? Aí eu falo, ó, o psicólogo também pode criar algum método para ele, de códigos, para ele anotar do jeito que funcionar para ele, né? Exato. Ó, relatos que eu queria ler um pouquinho aqui os relatos que me trouxeram de por que que desistiram da psicoterapia. E se você quiser também trazer os seus relatos do que seus pacientes falam, de coisas que você já ouviu, né? Então, teve gente que Uhum, falou isso do profissional não lembrar de nada. Isso foi curioso, porque eu nunca tinha ouvido isso antes. Teve gente que falou que desistiu por conta da homofobia, né? De profissional que tinha homofobia, então ela não conseguia tolerar. Então, era uma paciente. E aí, nisso, eu acho que esse motivo é um que a gente tem que tomar cuidado, porque já está falando de algo antiético. Então, já transpassa o direito do paciente ali de expressar sua orientação sexual. Então, isso aqui eu achei um pouco grave já. uhum, A psicóloga falava muito da vida dela, da filha, do marido, etc. Né? Que uhum, a gente estava comentando sobre isso. Então, eu não vejo problema em o terapeuta trazer algo da sua uhum, vida se ele achar que faz sentido naquele contexto, com aquele paciente, e vai ser positivo como uma intervenção. Mas se ficar só falando da sua própria vida ali, realmente não faz sentido nenhum, né? uhum, Teve seguidor que falou que não se identificou com a forma como o profissional conduzia as conversas. Aí teria que perguntar como é que era essa condução. E uhum, teve uma seguidora que me falou uma coisa que eu achei bem curiosa. Ela falou que foi fazer pelo convênio e que a profissional queria que ela assinasse 2 guias para valer uma sessão. uhum, E aí ela falou assim para mim, Ângela, eu não me sentia incomodada porque o valor era baixo. Não é isso, não é porque eu não queria que o valor fosse mais alto para o profissional. Mas eu sentia que eu estava fazendo algo errado com o convênio, que é o que você falou, da uhum. fidelidade em relação ao convênio. Sim. Então, ela falou para mim assim: do que valia eu estar ali para trabalhar uma coisa e estragar outra? Isso Sim. me E a irritou bem. corrupção, né? Porque se for um neurótico Isso, obsessivo, como é que ele vai corromper? Como é que ele vai fazer alguma coisa errada? exato. Ele vai se sentir ali corrompendo, sendo corrompido, né? É, Exatamente. faz... é verdade, acontece muito, né? Infelizmente, né? É algo que a gente fica assim, a gente fica indignado, né? Porque a que ponto, né? O profissional chega com a questão do convênio, né? Exato. E você, o que já ouviu de relato deles quererem desistir da terapia? Então, como eu pego muito paciente de primeira viagem, eu percebo que para eles é mais difícil.
eu vejo que tenha muita evasão, assim, de começar a faltar, e principalmente porque, como está no começo, eles nem sabem exatamente como funciona. Então, eles ficam, às vezes, né, aquela coisa de pegar no tranco, porque eu acho que a terapia é meio que isso, né? Você tem que pegar no tranco e às vezes não pegou e eles desistem porque pela angústia mesmo, né? De não estarem preparados, ou de achar que é só aquilo mesmo, mas espera aí, nem começou ainda. E eles acham que é só aquilo. Ah, é só eu vir aqui e falar? Tá, mas o que mais você gostaria de fazer aqui? E aí, realmente, eles não dão tempo para maturação, né, do processo. E Exato. até uma colega minha até comentou uma vez, eu indiquei para ela uma pessoa e ela atendeu e falou assim: "Ah, ele não me procurou mais não, só fiz a primeira sessão com ele e ele sumiu". E aí e ela até ficou um pouquinho angustiada. Aí eu falei com ela assim: "Olha, é natural, porque às vezes era só o que ele precisava. Às vezes isso já foi muito para ele. Ele vai precisar de tempo para poder retomar, para poder voltar. Porque para a pessoa que nunca fez terapia, às vezes uma primeira sessão já mexe com ela que ela não tem condições de voltar na outra semana. Então ela precisa de um tempo. Aí às vezes ela vai buscar um livro de autoajuda, às vezes vai buscar um workshop. Ela vai a terapia às vezes é muito para a pessoa. Eu vejo que para as pessoas de primeira viagem acontece muito isso, né? Uma Excelente. hipersensibilidade, né, com a parte psíquica. Eliane, você poderia responder essa pergunta que a Jennifer fez? E aí a gente já vai começando a encerrar, porque minha bateria vai acabar aqui e eu não quero cair na cara de vocês. Também já está quase com Uhum. 1 hora, acho que faltam 2 minutos. Ah, Então sim. a Jennifer A falou última. assim: eu tenho uma dúvida. O psicólogo pode trazer algo sobre as sessões? Eu acho que é sobre ele, né? Ou sempre vai ser uma associação livre? Algo sobre as sessões, como assim, as que já aconteceram antes? Se a Jennifer puder complementar aí a pergunta, que eu também Uhum. fiquei um pouco na dúvida. Então, aqui falando, Uhum. minha cabeça explodiu, ó, muitas coisas para pensar, para refletir. O objetivo da live é esse mesmo. Eu acho que a Jennifer quis dizer Uhum. se o profissional pode trazer algo sobre as suas próprias questões. Será? Porque era isso que a gente estava falando na hora que ela escreveu Uhum. a pergunta. Ou só associação Bom, livre? é, Hoje, explica um pouquinho hoje, sobre a né? associação livre e aí a gente vai Uhum. complementando. Hoje, hoje eu até respondi uma pergunta de um paciente, foi um pouquinho parecido com isso. Ele perguntou um pouquinho sobre a abordagem Sobre e ó, como desculpa te interromper, ela falou que isso, sobre as sessões antigas. as antigas. Mas as antigas não são antigas, né? Porque elas são uma continuidade da atual, Amei a resposta. né? Porque a gente Excelente. não, o tempo não é cronológico, então tudo faz parte de uma gestalt, né? Sim. Olha o Paulo falando para a gente trazer mais lives sobre essas. Bacana. Eliane, agora uma proposta. Eu adoro fazer propostas ao vivo para as pessoas estarem como testemunhas aqui. Dependendo, a gente podia para 2020 pensar numa série que a gente falasse de psicoterapia no geral, de Uhum. Ah, temáticas relacionadas à psicoterapia. Porque como o meu Instagram é mais voltado para avaliação neuro, avaliação psicológica, as lives que eu vou começar a fazer sozinha vão ser mais nessa temática. Mas eu também uhum. gosto de falar bastante sobre psicoterapia. A gente podia depois pensar juntas numa sequência de lives, alguma coisa que a gente fizesse ou durante um mês, ou então durante o ano, lives esporádicas. O que você acha? Ué, Se você aceito. estiver aberta, a gente vai, quando for Não, eu tô vindo as aberta. ideias. Tô aberta. Meu calendário de 2021 tá livre ainda. Ai, ótimo. Eu já estou pensando no meu, já montando coisas. Eu Ai, vou muito colocar lá. obrigada. É sempre muito gostoso conversar com você. Eu acho que a gente tem uma química muito gostosa, assim, a gente é muito leve, a gente pensa muito parecido, então dá para a nossa linguagem é parecida. Eu sempre aprendo muito com você, é uma troca muito gostosa. E boas festas para você, que a gente se encontre ano que vem, então já na live, que a gente vai fazer outra live em outro Instagram, né? Mas a gente traz novas Uhum, lives é. para cá também. Eu que Tá bom? Mais alguma agradeço. coisa que você queira falar? Não, só agradecer mesmo. Foi mais divertido. Eu acho que a gente está fazendo mais lives, né? A gente vai ficando mais, vai se habituando mais. Então, eu achei bem leve, achei bem.
Achei muito boa. Agradecer também. Então tá bom, pessoal. Obrigada por vocês terem participado. Quem quiser assistir de novo, vai estar a reprise lá no YouTube, e no Spotify. Eu vou mandar os links para Eliane para ela poder divulgar nas redes dela também, né? Colocar na bio, alguma coisa Uhum. assim. E a gente vai conversando, tá bom? Tá Beijo, bom. tchau. Obrigada a todo mundo aí que participou também. Beijo. Tchau.